Apesar do fracasso das negociações em Doha na segunda-feira, após uma venda generalizada inicial, o petróleo parece já estar retomando sua tendência baixista. Vamos começar com o gráfico de 60 minutos do petróleo Brent. Como podemos ver, os preços têm passado por uma correção nos últimos dias. E após o fracasso das negociações em Doha, tivemos uma venda generalizada na terça-feira. É impressionante notar como a meta de correção, com níveis um pouco abaixo de 41, serviu como suporte para esse movimento. O preço da venda generalizada atingiu os níveis de suporte e agora estão se recuperando, o que poderia gerar um impulso de alta. Mas, no longo prazo, o movimento de correção para cima que temos visto desde janeiro talvez esteja chegando ao fim. Passando para o gráfico semanal de longo prazo, a tendência ainda é de queda, apesar de exageros, envelope se encontrando, índice de risco sobrevendido e uma redução da meta. Nós não podemos descartar a possibilidade de um novo teste durante o próximo trimestre. No gráfico diário, que nos dá uma perspectiva para os próximos meses, podemos ver que, desde janeiro, o movimento tem se mantido dentro das suas metas de correção e não ultrapassou a banda superior de cerca de 46. Por enquanto, isso significa que devemos considerar esse movimento apenas uma correção, que está lentamente alcançando uma forte resistência. O gráfico de 1 hora, que nos dá uma perspectiva para as próximas semanas, mostra que a tendência ainda é de alta. E, no momento, nós acreditamos que os preços poderiam alcançar suas máximas anteriores e, possivelmente, ultrapassá-las. Entretanto, os níveis que vimos no gráfico de 60 minutos, abaixo de 41, poderiam ser um sinal de que o movimento tenha chegado ao fim. Resumindo, ainda estamos em tendência de baixa no gráfico semanal. Temos uma correção para cima no gráfico diário e ainda estamos tentando manter uma alta impulsiva no gráfico de 1 hora. Ainda há potencial para um pullback em uma tendência baixista de longo prazo. Os movimentos do mercado de equities na terça-feira foram muito parecidos. Neste gráfico, temos os contratos futuros mini-SP, que também tiveram venda generalizada na manhã de terça-feira, mas não alcançaram a meta de correção e já começaram a retomar a tendência de alta. A perspectiva para os próximos trimestres, no gráfico semanal, indica que ainda estamos em consolidação de longo prazo, que poderia durar mais um trimestre. Nós tivemos uma recuperação muito forte e podemos ver que os preços formaram um envelope aqui. Portanto, não estamos muito longe de um exagero no curto prazo e, provavelmente, teremos uma reversão nos próximos meses. No gráfico diário, a tendência ainda é de alta e, provavelmente, alcançaremos níveis próximos a 2.180, o que é bastante agressivo. Esse movimento é um pouco limitado, considerando a tendência que vimos no gráfico semanal. No gráfico de 1 hora, podemos ver que a meta foi praticamente alcançada, apesar de ainda haver um pouco de espaço até a parte superior da faixa-alvo de 2080 e do índice de risco também ter mais espaço para subir. Estamos gradualmente chegando lá. Daqui a uma semana, mais ou menos, poderíamos criar pelo menos um top intermediário. 3,51. Resumindo, ainda temos uma consolidação de longo prazo, com tendência de alta para os gráficos diário e de 1 hora. No gráfico semanal, temos um potencial pullback em uma tendência de queda ou consolidação. Passando para o par euro-dólar, podemos ver que, após o forte movimento em 2014, o par se estabilizou e, apesar de termos visto um movimento positivo desde dezembro, ainda estamos em uma correção para cima de longo prazo. É possível que a taxa de câmbio chegue ao nível 1,17 no próximo trimestre, mas esse período de correção está se esgotando. No gráfico diário,
Também podemos ver que a tendência de alta ainda continua, e o par poderia chegar ao nível 1,17 no próximo mês. Entretanto, o índice de risco, que está no meio da faixa e parece ter parado de subir, poderia retomar sua tendência de queda. Nesse sentido, apesar de acharmos que ainda há espaço para alta, não prevemos um nível muito agressivo. Em se tratando da perspectiva para as próximas semanas, no gráfico de 1 hora, podemos notar que houve uma consolidação nos últimos 10 dias e chegamos à parte inferior da nossa faixa-alvo. Contanto que permaneçamos acima do nível 1,11, a tendência de alta que vimos anteriormente ainda continuará. Nós também podemos notar que o suporte nessas zonas de correção está firme e parece estar tentando retomar a tendência de alta. Nossa expectativa é de que a taxa de câmbio permaneça dentro da faixa nas próximas semanas. Resumindo, no gráfico semanal temos apenas uma correção para cima e no gráfico diário, um sentimento bastante agressivo que poderia ser um pouco exagerado. No gráfico de 1 hora, o par tem se consolidado e deve continuar assim. Nós poderíamos alcançar um top intermediário em uma semana, de superficial de tendência de alta, que deve durar por cerca de um mês. Mas, eventualmente, o euro deve retomar sua tendência de queda no longo prazo. Em se tratando do ouro, notamos uma tendência baixista de longo prazo desde 2013, ou mesmo 2012. Recentemente, houve uma correção para cima e ainda há mais espaço para chegar a 1.275 e possivelmente a 1.400. Entretanto, o movimento ainda é considerado uma correção. Nesse sentido, o ouro ainda está agindo como um ativo defensivo por enquanto. Neste gráfico, podemos notar que o movimento ainda não terminou e o ouro poderia continuar subindo até maio, ou possivelmente junho, em direção aos 1.300, ou mesmo aos 1.350. No gráfico de 1 hora, houve uma correção para baixo e ainda não podemos confirmar se esse movimento já terminou. Nas próximas semanas, o metal ainda poderia cair para abaixo de 1.200. Aqui podemos notar um bom desvio do oscilador, com uma segunda mínima mais alta do que a primeira há cerca de 2 semanas. O indicador parece estar subindo novamente, o que poderia significar que a correção para baixo tenha terminado e que a tendência de alta poderia ser retomada nos próximos meses para chegar às metas que vimos no gráfico semanal. Resumindo, temos aqui 2 touros e um urso, com um potencial top intermediário. Obrigado e até mais!